E aí, gurizada, beleza? Aqui quem fala é o Michel. Hoje eu vou reagir a Medusa, a triste história da sacerdotisa amaldiçoada. Mitologia grega em quadrinhos, do canal Foca na História. Vamos ver qual é que é quando eu coloco um cara virar pedra. Foca na História apresenta Mitologia em quadrinhos, a lenda da Medusa. Em algum lugar da Grécia, uma criatura amaldiçoada se escondia entre todos os monstros que habitavam os pesadelos dos povos helênicos. Oi, onde será que ela está agora, hein? Era certamente um dos mais temidos. Muitos foram os bravos heróis que ousaram caçar tal criatura, mas nenhum deles jamais retornou. Putz. Dizem que tal ser era tão hediondo que ninguém era capaz de encarar a criatura. Seu nome era Medusa. Mas Medusa nem sempre foi assim. Um dia, ela já foi uma das mais belas mulheres que já andou sobre a Terra. Medusa nasceu da união de duas divindades marinhas primordiais, Forces e Ceto, e ela veio ao mundo como uma criança normal. Medusa tinha duas irmãs, Steno e Euríale. Elas eram górgonas, criaturas que eram um misto de mulher e serpente. Desde pequena, Medusa era devota da deusa Atena. Como assim? E em suas brincadeiras com suas irmãs, ela sempre fingia ser a deusa Atena, enquanto suas irmãs adoravam ser as vilãs. Junto com as meninas, também brincava um garoto chamado Íficles, que era o melhor amigo de Medusa. Os dois eram inseparáveis. Medusa foi crescendo e a cada dia se apaixonou pelo cara, ainda mais bela. Os incontáveis encantos de Medusa tornaram o jovem Íficles um alvo fácil para Eros, o deus do amor. Perdidamente apaixonado, Íficles declarou seu amor a Medusa. A jovem gostava muito do rapaz, mas ela tinha um sonho de se tornar sacerdotisa de Atena. E por isso, ela não poderia ceder às tentações do amor. Que riado! Quando finalmente atingiu a idade adequada, a jovem iniciou sua preparação para se tornar uma sacerdotisa de Atena. Das aprendizes do templo da deusa era exigida uma conduta exemplar e uma disciplina rígida. Elas deveriam se espelhar em Atena. E por isso, as jovens deveriam permanecer virgens, assim como sua deusa, que jamais se rendeu às influências de Eros. Medusa se tornou uma sacerdotisa perfeita, talvez perfeita até demais. Os rituais realizados por Medusa atraíam cada vez mais adeptos, que ficavam encantados com a forma que aquela belíssima jovem realizava cada uma de suas atividades. Medusa possuía um bonito cabelo esvoaçante, e seu movimento deixava praticamente hipnotizados todos aqueles que a contemplavam. Um homem incauto ousou dizer que o cabelo de Medusa era mais belo do que o da própria deusa Atena. A deusa, do alto do Monte Olimpo, observava toda aquela comoção que acontecia em um de seus templos e percebia que muitos daqueles que estavam em seu templo não estavam ali para glorificar a deusa, mas sim para ver aquela encantadora sacerdotisa. Tá louco. Atena resistiu à tentação de tomar qualquer atitude contra aqueles que desviavam a adoração que era dirigida à deusa para Medusa. Pois Atena sabia que, apesar daquela situação ser incorreta, a jovem sacerdotisa não tinha culpa alguma, pois ela estava ali, realizando seu trabalho da melhor forma que podia. Enquanto isso, no Olimpo, Poseidon, o deus dos mares, observava a inquietação da deusa. Poseidon e Atena nutriam uma grande rivalidade, desde que disputaram o direito de ser o deus padroeiro da cidade, que era a capital da região da Ática. A deusa saiu vencedora dessa disputa, e em homenagem à sua nova deusa protetora, a cidade mudou seu nome e passou a ser chamada de Atenas. Poseidon não aceitou bem a derrota, e por isso esperava o momento adequado para se vingar da deusa. O deus percebeu que Atena tinha sua atenção voltada para sua mais formosa e graciosa sacerdotisa, e decidiu que esta bela jovem seria o instrumento de sua vingança. Poseidon
planejava manchar a reputação de Toma. Atena por meio de sua mais exemplar seguidora. Enquanto isso, Medusa continuava sua vida com normalidade, sem saber que era observada pelos deuses do Olimpo. Medusa caminhava à beira-mar e, à espreita, escondido entre as ondas, o deus dos mares observava a jovem desfilar. A jovem escuta seu nome e o chamado vinha da direção do oceano. Putz. O deus Poseidon emerge do mar em toda a sua glória, surpreendendo a pobre sacerdotisa. O deus usa de seu charme para seduzir a bela sacerdotisa de Atena. Mas Medusa, mesmo deslumbrada com o esplendor do deus, não se esqueceu de seus votos e rechaçou a investida de Poseidon. O deus não aceitou ser rejeitado e agarrou o braço de Medusa. Ela reagiu de forma inesperada e atingiu o deus no rosto com muita violência, conseguindo assim se desvencilhar do Não deus. é não, meu velho. Medusa correu em direção ao templo de Atena, o único lugar que ela se sentia segura. Mas Poseidon estava tomado pela luxúria e perseguiu a jovem. Poseidon estava prestes a alcançar Medusa, quando o corajoso Íficles se pôs entre o deus e Medusa. Apesar de sua valentia, Íficles não era um obstáculo para o deus, Bailou. que com um golpe arremessou o jovem para longe. Medusa entrou no templo de sua deusa e se ajoelhou perante sua estátua. Ela pedia por proteção, enquanto ouvia os passos pesados do deus dos mares se aproximando. O deus se aproximou da jovem encurralada, que chorando gritava por socorro. Poseidon agarrou a jovem e a possuiu à força dentro do templo da deusa. Até nessa época, deixou... pra tu ver, até nessa época tinha esses bagulho de estrupo, os caras não sabem que não é não. E um deus, olha, Poseidon. Eu não sabia disso aí, Poseidon ainda. Eu pensei, pô, Poseidon. Ah, tá louco, mano. Eu fico assim, bah. Pra que esses caras fazem isso? Eu sei que isso aí é uma história, não sei se aconteceu, né? Mas é uma história que isso aí, Poseidon, a gente sabe de filmes, pô, tá louco, mano. E o cara me pega, bah, tá louco. Já fico com vontade de cagar esses caras a pau, matar esses caras, mano. Tá louco, Deus me livre. Ah, olha. Tempo não, o cara desse vagabundo. Pegaram. Sua vingança havia saído melhor que o planejado. Tá louco. Além de ter corrompido a melhor sacerdotisa corrompido, de Atena, acabado com a vida degradou dela. também seu querido templo, que devido à sua pureza a deusa tanto prezava. Medusa se sentia envergonhada e imunda. Tá louco. Foi quando a própria deusa Atena assumiu a forma de sua estátua e, furiosa, repreendeu a sacerdotisa. Tomada pela cólera, a deusa disse que se não fossem por suas atitudes exuberantes, que desviavam os homens do caminho da virtude e da pureza, e de sua vaidade, que a deixava irresistível, nada daquilo teria acontecido. E assim, seu queria que ela rapasse cabelo imaculado, e a honra da deusa não ficasse teria feia, sido corta a cara. aviltada. Atena decidiu punir a sacerdotisa, que havia se tornado impura. Como e assim, a considerou cara? culpada pela desonra do templo que deveria Cara, cuidar. ela foi estrupada e foi culpada. A noite caiu e Íficles recuperou a consciência após o terrível golpe e passou a procurar por Medusa. Ele ouviu o som do choro de Medusa vindo do templo de Atena. Que horror, pá. Ao chegar lá, ele se deparou com Medusa sentada no chão e chorando, em meio à escuridão. Medusa pediu para que ele não se aproximasse, pois não queria ser vista daquele jeito. Mas preocupado, seu amigo se aproximou mesmo assim, oferecendo palavras de conforto. Mas ao tocar o ombro da jovem, uma serpente avançou sobre sua mão. Assustada, Medusa se virou e os dois jovens cruzaram os olhares. O jovem Íficles foi imediatamente transformado em uma estátua de pedra. Desesperada, Poseidon e Atena, chorava, meu Deus, cara. abraçada na estátua daquele que era seu melhor amigo. Para não machucar mais ninguém, Medusa fugiu. Mas em sua fuga, ela foi avistada por alguns cidadãos da cidade. Aqueles que a olharam nos olhos foram petrificados. Os que sobreviveram contaram aos demais a respeito daquela horrorosa criatura com cabelos de serpente.
Uma milícia foi formada para caçar a criatura. Estes homens foram encontrados dias depois, todos petrificados e com um semblante de terror. Medusa não tinha intenção de machucar ninguém, apenas se defendia das injustas agressões. Ela decidiu se esconder e por isso partiu para uma região que há séculos havia sido abandonada por seus moradores. Lá, ela encontrou um antigo templo arruinado e o transformou em seu esconderijo. Muitos foram os guerreiros que caçaram a Górgona em busca de glória, mas nenhum deles jamais retornou. Isolada, Medusa foi perdendo cada dia mais o pouco da humanidade que ainda lhe restava. E sua fama de monstro terrível se tornou lendária. Medusa sobrevivia à base da caça de pequenos animais e roedores. E foi uma de suas pequenas presas que a levou a um reencontro inesperado. Medusa se deparou com um antigo busto, tempos imemoriais. Aquela peça era uma representação da deusa Atena. E Medusa se deu conta de que aquele templo em ruínas um dia havia sido uma das primeiras construções a dar abrigo à deusa. Essa descoberta trouxe à tona eu não dava mais nada para Atena, para ela fez isso daí. E Medusa passou a cuidar do templo e a exaltar a glória da deusa, filha dileta do deus supremo do Olimpo. Mesmo tendo uma existência miserável, a jovem ainda mostrava sua nobreza. Em sua morada celestial, a deusa não deixou de notar os atos honrosos de sua ex-sacerdotisa e percebeu que não era por vaidade que ela continuava fazendo tudo aquilo, pois ninguém poderia testemunhar tais atos, e sentiu pesar por ter imposto tão pesado e irreversível castigo à jovem. Que ir para trás para cima do Poseidon. Realizava mais um de seus rituais, Atena, Medusa escuta os passos de mais um invasor. Medusa passa a ser governada por seu lado bestial e se prepara para enfrentar mais um oponente. O ousado guerreiro caminhava cautelosamente no lar da criatura, enquanto ela preparava a emboscada. Sorrateiramente, Medusa se esgueira até se aproximar do jovem, e quando estava prestes a atacar, ela hesita, ao perceber que o guerreiro carregava o escudo de Atena, a égide sagrada que um dia pertenceu ao próprio Zeus. O escudo de Atena era tão polido que refletia como um espelho, e por meio do reflexo, o guerreiro percebeu que o monstro estava em suas costas. Com um golpe preciso, o jovem guerreiro separou a cabeça de Medusa de seu corpo. Medusa estava morta, e seu sangue escorria Era Hércules, pelo chão. esse cara? O guerreiro, até então desconhecido, entraria para a história com o nome de Perseu. Após concluir suas aventuras, Perseu devolveu a Atena sua égide e também lhe entregou a cabeça de Medusa. O que poucos sabiam era que Medusa carregava a semente divina de Poseidon dentro de si, e de seu sangue derramado nasceu Crisaor, o guerreiro da espada dourada. E também surgiu uma belíssima criatura. Era um cavalo alado, o majestoso Pégaso. Era a mais pura entre todas as criaturas e personificava fielmente toda a pureza original de sua mãe, que lhe foi roubada. Muitos acreditam que o auxílio a Perseu por parte de Atena, quando esta lhe cedeu seu precioso escudo, havia sido mais um ato de retaliação a Medusa. Mas, na verdade, ela desejava apenas libertar a jovem daquela existência inglória. Era só ela pegar, fazer assim e fazer ela voltar ao normal? Imposta. Atena, a deusa da guerra defensiva, glorificou Medusa, fixando a cabeça da Górgona em seu escudo. E assim, a imagem da sacerdotisa leal foi eternizada ao lado da deusa que ela tanto amava. Pô, tá louco? Tá louco? Não valeria a pena, gurizada. Ela pegou, foi estrupada por Poseidon. Aí ficou grávida, né? Mas aí não tinha que arrancar a cabeça dela pra nascer. Aí a Atena, em vez de pegar, fazer ela voltar ao normal, voltar a guria que era, pra viver a vida normal, não, pegou, mandou arrancar a cabeça dela lá pra fazer um escudo. Pô, tá louco.
Se isso aí é glória eterna, tá louco, gurizada. Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima. Falou e fui.